E o Everton saiu pistola, revoltado após a partida, pessoal. Após a partida entre Palmeiras e Flamengo. Porque foi vergonhoso o que fizeram no Allianz Parque hoje. Vergonhoso. O Arrascaeta se jogou. Murilo não fez nada. O juiz não deu nada, mas o VAR chamou. O VAR que gosta de aparecer. A realidade é que o VAR, ele gosta de aparecer. E apareceu hoje no Allianz Parque. Porque o juiz não deu nada, o VAR fez questão de chamar o árbitro e chamou 2 vezes. No primeiro pênalti do Palmeiras, que foi pênalti claro, o Varela dentro da área, ele chamou o árbitro para lá ver. E o juiz foi lá, viu que tá dentro da área, era como se o juiz falasse para ele, você me chamou para quê? Aí manteve. Aí agora no Flamengo lá, o VAR chamou de novo, aí o juiz foi pressionado, e dessa vez ele deu ouvidos para o VAR. E aí o Everton revoltado, o Everton protesta contra o VAR após derrota do Palmeiras, vontade de cagar tudo, revoltado aí o Everton. Vamos aí para o pós-jogo e depois eu trago aí a classificação. Que vitória do Flamengo dentro do Allianz Parque. O jogo no qual o Palmeiras podia disparar do Flamengo, podia abrir 7 pontos dentro da sua casa, e o Flamengo vai dentro do Allianz Parque e vence o Palmeiras por 2-0. Um primeiro tempo ruim do Flamengo, né? Um pênalti polêmico marcado para o Palmeiras na mão do Varela e um pênalti ali que eu achei pela imprudência do Murilo. Talvez não tenha tido força para derrubar o Arrascaeta, mas foi imprudente o Murilo. E o Flamengo abriu o placar. O garoto Olacian participando do segundo gol que decidiu o jogo. E é um Flamengo que mostra que tem força tanto dentro quanto fora de casa. E ó, um dado importante. Desde 2017 que o Palmeiras não vence o Flamengo na sua casa. É um número até meio bizarro. O Flamengo vem tendo boas atuações e bons resultados dentro da casa do seu maior rival hoje, que é o Palmeiras. E uma vitória contra o maior rival, contra o todo-poderoso, junto com o Flamengo do futebol brasileiro, dá ânimo para esse Flamengo para o jogo contra o Deportivo Táchira na Libertadores nessa semana. Que vitória! Uma vitória que faz o Flamengo encostar um pontinho do líder Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro e quebrando aí 7 jogos de invencibilidade desse Palmeiras. Eram 7 vitórias seguidas até o jogo de hoje, o que aumenta ainda mais o mérito do Flamengo por essa vitória. E agora os 2 superpoderosos do futebol brasileiro, lado a lado, ali no topo da tabela do Brasileirão e mostrando que essa disputa vai acontecer até o fim do campeonato. Dessa forma. Mas assim, ali a avaliação da comissão técnica foi pênalti claro para o Palmeiras. Isso. O pênalti do Arboleda? Isso. O pênalti do Arboleda foi rigorosamente nada. Porque o Arboleda já está com o pé no chão e o Vitor Roque bate no zagueiro do São Paulo e cai. Não, tudo bem, mas pra mim esse foi mais do que o do Arrascaeta. Tô comparando isso com o do Arrascaeta hoje. O árbitro dá aquele pênalti, não é ele que dá o pênalti. Quem dá o pênalti é o VAR. Sim. O VAR fala pra ele. O VAR faz esquece. Aliás, mas, ô Pascoal, isso teve, por exemplo, na primeira rodada do campeonato no São Paulo Sport. Rodrigo Guariza era o árbitro do VAR. E aquela ele não quis ir no VAR, Pascoal. A Daiane Muniz que estava no VAR. Não lembro se era ela. Esse lance do Arboleda com o Vitor Roque, ele não quis ver o VAR. Mas ele foi. Ele foi. E vai com... Ele poderia voltar, eu acho que e não marcar. Mas assim, a confirmação do fato equivocado. Ali é uma confirmação do fato equivocado. Não foi pênalti. Aquilo não é pênalti. Não é pênalti. Eu acho que ele não foi, Pascoal, sabe por quê? O Lugano, no programa nosso depois, falou assim, o jogador é muito bonzinho hoje. Se eu estou em campo, eu pego aquela bola, falo, enquanto você não for no VAR, não vai bater o pênalti. Eu acho que... Me expulsa, faz o que você quiser, mas não, enquanto... Ele foi, eu tenho certeza disso, porque a Daiane Muniz ficou validando a ação. Ele dá o pênalti, ele apita o pênalti no campo. A Daiane Muniz chama para ele ver, chama para ele ver, e ela valida a ação dele numa coisa completamente equivocada, como aconteceu da Daiane Muniz no último final de semana, no jogo do Grêmio. Olha, então, o jogador do Grêmio... Ô, Pascoal, aí sabe o que aconteceu?
Aconteceu exatamente o que aconteceu agora com o Grêmio. Porque o São Paulo reclamou, chiou e fez aquele chilique todo. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo Sport. O que acontece no Morumbi? Pênalti absolutamente inventado pro São Paulo. Aí a gente não sai desse ciclo. Mas alguém paga a conta sempre. O Grêmio reclamou. Foi com razão agora, ganhou um pênalti hoje contra o Bahia. Agora a gente tem que seguir agora o jogo do Bahia. Os próximos jogos do Bahia, para ver se alguém vai pagar essa conta aí. Quem é que vai jogar contra o Bahia para saber quem é que vai pagar a próxima conta? São Paulo. Vamos ver o próximo jogo do Palmeiras? Então, Vamos ver o próximo jogo do Palmeiras? É o Cruzeiro. Para quem vai pagar... Não, talvez não próximo não, mas os próximos. Isso. Porque depois vai ter a parada. O Palmeiras vai jogar Libertadores, tem a parada Agora, pro também, Mundial. Pascoal, vamos combinar o seguinte, tem a tela que mostra isso. Adianta marcar pênalti a favor do Palmeiras? Porque o Palmeiras não tem acertado os pênaltis, né? São quantos pênaltis? Olha lá, ó. Nesse ano, então, o Palmeiras tem só 50% de aproveitamento. O Piqueires fez 2, perdeu 1. O Veiga fez 1, perdeu 1. Perdeu da final ali do Paulista, né? Na Neoquímica Arena, não foi, Bubu? Foi. O Fez na semifinal, perdeu na final. Exatamente. Fez na semifinal, esse que a gente estava discutindo, né? E perdeu na final. Não, perdeu 4, não falei. Só que O do Estevão Estevão perdeu não sei 2. se conta. Porque o Estevão perdeu 1, perdeu. E o outro goleiro pegou, ele fez um rebote. Então conta como perdido ou conta... Não, perdido. Ele perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti, mas fez um rebote. Mas ele perdeu o pênalti. Então o Palmeiras perdeu 4 pênaltis. Lembra que eu te falei no começo Perfeito. do programa? O Palmeiras perdeu 4 pênaltis nessa temporada. Bom, por esses números aí, né, se eu chego agora de Marte, Flaco Lopes tem que bater os pênaltis. 100% de aproveitamento. Se eu chego agora, não sei quem é Veiga, quem é Estevão, não sei nada. Pego esses números, Flaco Lopes vai bater. Mas aí o cara fica sincero. Você falou do caso dos treinadores que não reclamam, não falam nada quando são beneficiados. O Rodrigo Caio no jogo contra o Corinthians falou pro Luiz Flávio de Oliveira lá, não foi nada cartão amarelo. no jogo. Não foi nada. Aí entrou no vestiário, quase bateram nele no vestiário. Vamos lá, por falar em vestiário, Vinícius Nicoletti está por lá, hein, no vestiário do Allianz Parque. Daqui a pouco a gente mostra também como o Palmeiras tem ido mal em jogos decisivos no Allianz Parque, hein, Pascoal? E esse é um outro ponto para a gente discutir também, hein, Bubu? Ah, certamente. Mas vamos lá, então. Antes, o Vinícius Nicoletti traz... não é vestiário, é lá da cabine, mas antes passou pela zona mista. É isso, Vinícius? Abraço para você, abraço para todos os companheiros. Estamos aqui na tribuna de imprensa do Allianz Parque. Daqui a pouco eu vou mostrar onde fica o telão que apareceu os lances polêmicos desse jogo aqui entre Palmeiras e Flamengo. Só para ilustrar aí a discussão de vocês, primeiro que o Abel Ferreira falou sobre o pênalti que teve contra o Sport lá em Recife. Caiu. Vai lá, vai, Vinícius, pode seguir. Ok? Então voltou aqui. Ok. Voltou. Então, ele falou sobre o pênalti, ele foi questionado sobre a arbitragem, o pênalti polêmico também para o Sport, ele falou que achou que foi pênalti, então acabou a discussão ali. E o lance do pênalti contra o São Paulo, o juiz deu o pênalti no campo e o VAR confirmou o pênalti. Então ele não foi na revisão do VAR. O árbitro acabou confirmando o pênalti porque o VAR deu ok e depois a gente acompanhou até o áudio. Então foi essas duas questões até que vocês estavam debatendo. Sobre o que aconteceu hoje, não foi um jogo comum, desde o início do jogo, o clima aqui no Allianz Parque, 41.500 torcedores, teve um mosaico que lembrou o Mundial de Clubes, o título do Palmeiras de 51, o torcedor fazendo essa referência, porque o Palmeiras agora embarca para o Mundial, tem mais 2 jogos em casa, tinha todo esse clima para o jogo, que é o grande rival do Palmeiras nos últimos tempos, 2 times que brigam pelos principais títulos do país, toda essa expectativa do torcedor palmeirense e também do torcedor rubro-negro, que lotou a parte do visitante, mas não foi um futebol vistoso, um jogo decidido aí em 2 pênaltis polêmicos. O que aconteceu no momento da torcida do Palmeiras, no momento do pênalti no Arrascaeta, que teve a revisão, vou mostrar aqui, é o tamanho do telão, é gigantesco o telão aqui, e tem atrás do gol e atrás do outro gol também. Então o pênalti estava na revisão aqui e todo o estádio indignado porque o árbitro estava revendo o lance e acabou marcando o pênalti. Isso causou uma indignação total no estádio. A gente viu também o time do Palmeiras que ficou abatido e demorou um pouquinho para a torcida reagir e cantar aquela música "É o time da virada", e o Palmeiras retomar o jogo. Quando fez as mudanças já ficou aí tarde e acabou levando um gol aos 41 minutos e o Palmeiras acabou sentindo muito esse lance polêmico. O Arrascaeta, ao contrário do que aconteceu
com o Piquerez, acabou convertendo o pênalti. 3 pontos aí importantes que o Palmeiras vai trabalhar, a gente sentindo aqui na zona mista e também na entrevista coletiva do auxiliar do Palmeiras, o João, essa situação dos pênaltis. Vocês já destacaram aí, são 8 pênaltis no ano, o Palmeiras errou 4, né, 50%, perdeu a 4ª partida do ano em 33 jogos e a 4ª em casa, está invicto como visitante há 20 jogos, não perde desde novembro do ano passado, mas em casa é a 4ª derrota. Nesse período é o maior número de derrotas do Palmeiras sob o comando do técnico Abel Ferreira, o pior aproveitamento em casa. Ele que diz que é muito importante para ganhar títulos um bom aproveitamento em casa. Então é preocupante nessa situação. E o terceiro ponto é que o Palmeiras, mais uma vez, não teve eficiência nas finalizações, chegou, criou, mas não conseguiu finalizar e matar o jogo quando teve o comando e a posse de bola. Então são pontos aí que o Palmeiras vai trabalhar até o Mundial de Clubes nesses últimos 2 jogos. O próximo é para cumprir tabela contra o Sport Cristal pela Libertadores, mas ainda tem o Cruzeiro na próxima rodada, na próxima semana. Vamos ouvir então o que falou o Giai na zona mista, na saída aqui do Allianz Parque. Ele foi o único jogador que falou na zona mista, geralmente falam 2 jogadores, hoje foi só o Giai, que fez mais uma vez uma boa partida e está mostrando que é o dono da posição na lateral direita. Vamos acompanhar. A gente fez um bom jogo, fizemos um bom jogo, só que tivemos possibilidade, a gente errou um gol, um pênalti, eles convirtieron e nada, mas después acho que tuvimos otra ocasión ahí, un penalti a Vítor que no fue cobrado, pero fue un juego equilibrado. Aquí ganamos muchas veces, también perdemos, cosa que normal no fue futebol, mas amanhã de volta treinando no CT y trocar pensamento que temos jogo mais importante agora. O jogo que passou, agora temos 2 jogos muito importantes de cara ao Mundial de Clubes, que é uma competição muito importante para nós, então trocar pensamento e afrontar o que vem. Tá, então, Bruno, o Palmeiras agora vai se preparar para os 2 últimos jogos antes do Mundial de Clubes. Quarta-feira, como eu disse, é para cumprir tabela, porque o Palmeiras já tem a melhor campanha da fase de classificação, pode perder aqui de 10-0, que não muda nada, então já vale aí o pensamento para o próximo jogo também contra o Cruzeiro, porque os 2 zagueiros, o Gustavo Gomes e o Murilo, estão suspensos no Campeonato Brasileiro, então de repente ele já faz mudanças na equipe, pensando no jogo contra o Cruzeiro, descansa os principais jogadores, enfim, a estratégia do Abel Ferreira aí que vai rodando bastante o elenco. Mais uma vez ele fez várias mudanças no time, ele está fazendo de 4 a 6 mudanças no time de jogo a jogo, então a gente pode esperar o Palmeiras com mais mudanças nessa quarta-feira. Para terminar, hoje eu conheci o seu Valério Vicari, não sei se é o seu primeiro nome, mas ele é muito mais legal que o filho, foi um prazer. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo, os comentaristas debatendo aí partida entre Palmeiras e Flamengo, onde o Flamengo foi ajudado pelo VAR. O Varmengo entrou em ação e o Flamengo aí, né, saiu com os 3 pontos. Não quiseram que o Palmeiras abrisse vantagem, essa é a realidade. Eles não quiseram que o Palmeiras abrisse vantagem. Na classificação, tá aí na tela, o Palmeiras tem 22 pontos, o Flamengo tem 21, não deixaram o Palmeiras abrir, né? Seguraram, né, com essa ajuda do VAR. Cruzeiro 17, Bragantino 17, Fluminense 17, Ceará 15, Bahia 15, Corinthians 14, Mirassol 14, Atlético Mineiro 14 e o Botafogo 12, aí a par de cima da tabela. Rapaziada, complicado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.